Está a gravar? Está a gravar, sim. Estava na dúvida. Está a gravar, estou bem, não é? Menos José Sócrates, estou bem. Como é que eu estou? Estou bem. Não sabia disso. Eu não estou preparado para dar o pontapé de saída neste episódio. Pensámos em conversar um bocado sobre o espaço ou não para dúvidas na caminhada cristã. Dúvidas intelectuais, existenciais, filosóficas, dúvidas teológicas, dúvidas sobre o melhor top na pizza, não sei. Essas são difíceis. Sim, porque é uma questão talvez, enfim, as nossas congregações podem ser muito diferentes, mas talvez nem todas encontremos o espaço para trazer este tipo de questões, e pode haver posicionamentos diferentes, aqueles que admitem a dúvida, caminham com ela, e até ambientes onde a dúvida frutifica, ou ambientes, culturas de igreja, de família, de grupos de amigos, etc., onde a dúvida é logo esmagada à partida e às vezes é empurrada para debaixo do tapete e continua a afligir a pessoa. Pronto. Então, não sei. Vamos... Acho que eu vou dar assim uma acha, depois vocês fazem o que quiser com ela. Eu acho que a dúvida é um mecanismo de higiene mental. Ou seja, volta e meia, isto faz aqui uma coisa. Será que isto ainda faz sentido? Acho que é um mecanismo que nós temos para não acreditarmos em coisas erradas e coisas que nos fazem mal. Claro que isso pode ser depois exagerado, não é? Se depois não temos resposta nenhuma, se ficamos muito sem pé, sem chão, não é? Pode ser desconcertante, mas eu acho que na sua gênese a dúvida é uma coisa boa e sem dúvida ninguém mudava de opiniões, porque antes de mudares de opinião, a não ser que sigas um líder dogmaticamente, tens que ter uma dúvida. Eu acho que a palavra dúvida, lá está, mais uma vez, como com todas as palavras, há um espaço para a ambiguidade. Não me digas que também é polissémica essa palavra. Pode ser, pode ser. Piada. A dúvida pode ser metodológica, que é aquela que tu estás a introduzir, ou pode ser simplesmente um tema forte, uma rebeldia, Certo. um questionamento da autoridade, que tem mais que ver com uma postura de questionamento um questionamento, não é mais um exercício do meu ego do que propriamente uma busca pela verdade. Ou um agnosticismo confortável. Não é? Não Que quero satisfaz- comprometer com nada. Que satisfaz quem? O ego. Ou seja, a dúvida pode ser compreendida pelo menos destas duas formas, diria. E mediante a compreensão de que dúvida é que estaremos a falar, então poderemos dizer se ela é positiva ou não. Obviamente, quer-me parecer que a primeira é aquela que é não só aceitável, como desejável no contexto da fé. A dúvida como um exercício de busca genuína pela verdade, pela pessoa que é Cristo, em particular, que é a verdade, é bem-vinda e desejável. É suposto nós buscarmos, é suposto procurarmos resposta. Se a dúvida for procurar resposta e não simplesmente um exercício do ego, então é bem-vinda. E também há outro fator, por exemplo, às vezes tem a ver um pouco também com a nossa experiência de ser humano que pós-Descartes ficou muito hiperracionalizada, e há uma ideia errada que as verdades que nós acreditamos têm que ser claras e distintas. Lá está este conceito cartesiano, ou seja, que é quase que nós para acreditarmos nas coisas temos essa ideia errada, que temos que ter 100% de certeza racional que elas são verdadeiras. Ora, nós não temos... só temos uma certeza, na verdade, é que existimos de algum modo, mas não temos mais, nesse calibre não temos mais nenhuma. Isso pode ser muito chocante e algumas pessoas cristãs até resistem a esta ideia, mas isso não diz nada acerca de Deus. Isso apenas diz relativamente à nossa, algo acerca da nossa finitude. Nós somos uma inteligência artificial com ilusão de consciência.
Exato. Exato. Não, isto só diz algo acerca da nossa finitude, não diz nada acerca de Deus. É precisamente porque nós somos finitos é que naturalmente nós não conseguimos conhecer plenamente, nomeadamente acerca de Deus. Nenhum de nós sabe, sim, nenhum de nós sabe racionalmente 100% no sentido da prova racional ou daquilo que se chama racional, 100% acerca de Deus. Ninguém conhece 100% de Deus. Ninguém conhece. Mas mesmo, tipo, portanto, nesse sentido, e isto é acerca de tudo. E muitas vezes, até quando as pessoas pedem prova-me a 100% que Deus existe, ninguém vive assim. Eu não sei se vou acabar esta frase, se não vou morrer, mas continuo em fé, em termos de crença, a acreditar. Portanto, todos nós temos percentagens mais baixas, mas vivemos na mesma nessa circunstância. Mas a questão da fé é como é que nós agimos perante as revelações que vamos tendo de Deus. E se estamos numa busca sincera, mesmo no contexto da dúvida, de uma busca sincera deste Deus, diria. Eu acho que há pessoas que, por estarem no contexto de igreja onde estão, deixam de ser sinceros relativamente às suas próprias dúvidas, porque acham que não podem ter dúvidas, escondem e reprimem. Vão perguntar ao Google. Pronto. Em vez de perguntarem a uma pessoa de confiança. No meu crescimento, a minha relação com a dúvida, eu acho que teve vários estágios. Eu cresci num contexto familiar e de igreja onde o questionar era encorajado. Não havia nada, não havia nenhuma pergunta assim off-limits, assim, quer dizer, havia sempre algumas perguntas off-limits, mas era sempre a questão do procurar e de duvidar e de realmente, mas isso faz sentido, isso é coerente com o que nós acreditamos, porque é que nós acreditamos nisto assim, mas de outra forma usando os mesmos princípios, não, porque é que não estamos a usar os mesmos princípios assim? Houve uma altura depois, quando eu já estava a tirar o meu doutoramento, que numa conversa com um amigo teu, eu penso que até posso já ter partilhado isso, nós chegámos à conclusão, tanto eu como ele, que nós na realidade não dávamos espaço para a dúvida verdadeiramente, que era se realmente aquilo que nós tínhamos colocado a nossa fé pudesse estar realmente errado. E eu me apercebi nesse dia que eu tinha-me blindado totalmente à dúvida. Era uma porta que eu não abria, era um caminho mental que eu não ia percorrer. Usando talvez a analogia que o Nathanael disse, eu já não tomava banho há anos, porque eu não fazia essa higiene mental da dúvida. E isto relativamente à consistência da mensagem cristã, à existência de Deus e etc. O desafio que nós tivemos um ao outro foi um desafio perigoso, que foi, tanto ele como eu, iríamos destrancar a porta da dúvida, destrancar a porta do caminho que nos poderia levar às crenças totalmente opostas àquelas que nós que tínhamos na altura. E eu realmente fiz esse exercício de deixar de calar a dúvida automaticamente e de pensar, talvez realmente, será que Deus existe? Será que isto aconteceu agora? Foi realmente um acaso? Ou é Deus a agir? Ou será que isto não explicava ou não seria uma evidência a apoiar a tese de que Deus não existe? Foi uma caminhada, lá está, perigosa. Eu acho que o adjetivo que eu uso é perigosa, pelo desconhecido, e o efeito que teve em mim foi que houve realmente uma parte de deserto que eu passei, mas a minha fé veio mais forte, mais amadurecida. E eu, desde essa altura, eu penso que será que não há bastantes pessoas nas nossas igrejas que lá no fundo têm dúvidas, mas as calam, mas não as exploram. E até que ponto é que nós deveríamos, em contexto de igreja, dar um bocadinho mais espaço? Por exemplo, eu nunca ouvi nem ninguém num contexto de igreja ou mesmo num pequeno grupo expressar, mas será que Deus realmente existe? Eu vejo isso quase como se fosse tipo, eu sinto que as pessoas sentem... Às vezes expressam, mas todos lhe caem em cima. Okay, e ficam todos a fazer apologética, tipo uma espingarda, sem perceber de onde é que vem realmente aquela dúvida.
Pronto, eu acho que nunca tive assim num momento assim onde eu ouvi alguém expressar essa dúvida, mas eu pergunto-me se não seria saudável e até mesmo na perspectiva que eu crendo que realmente Deus existe, que até uma perspectiva de tornar mais forte aquilo que potencialmente nem é. Eu não só eventualmente concordaria com o benefício até de colocar essa dúvida, mas com algum, com certeza, acho que concordarás com algum grão de sal, no sentido em que é uma busca pela verdade, mas também assumir aqui alguns desafios e se calhar alguns instrumentos, porque isso tem que ver com a nossa finitude. Todos nós não é impossível nós partirmos de um chão neutro em busca dessa realidade, em busca de que seja qual for a verdade. Portanto, todos nós estamos a partir de pressupostos. E, portanto, é impossível fazer essa busca absolutamente pura pela verdade, não partindo já de pressupostos. Há um certo fundacionalismo, há um certo fundamento do qual nós partimos. E eu não creio que haja um problema, porque todos o fazemos, de partir de um fundamento que Deus existe, como uma crença, aquilo que o Alvin Plantinga chama de crença básica. E eu acho que isso é positivo. Eu acho que, por aquilo que temos percebido e temos recebido e temos experimentado, partir dessa crença básica, que à partida o que tenho experimentado é que Deus existe. E incluir essa crença básica na busca de confirmação. É diferente a postura. Ou seja, Deus, se existes, mas eu estou em diálogo com Deus. Não é uma coisa em que eu arrumo Deus na despensa e vou a possibilidade de Deus existir na despensa e vou à procura, me realidade a algum sítio. Mas eu acho que o convite que eu faria, ou o desafio que eu faria, era incluir em Deus, que já tem de algum modo experimentado, nessa busca por Ele próprio, em conhecê-lo. Deus, se existes, ajuda-me a conhecer-te melhor. Ajuda-me. Sim, eu acho que às vezes há o perigo do tal é diferente, porque senão, desconstrucionismo. Exato, porque senão nós podemos entrar aqui apenas num coerentismo, que é apenas encontrar sistemas coerentes. E eu posso, de algum modo, encontrar um sistema coerente em que, aparentemente, com dificuldades, diria, mas aparentemente coerente, em que Deus não existe. Eu sinceramente acho que terá algumas dificuldades. Mas pronto, ou seja... Sim, eu acho que uma coisa se calhar útil, e agora houve este grande movimento de desconstrução, não é? Geralmente no movimento evangélico, pessoas que se calhar nunca tinham pensado a sua fé assim a sério e de repente decidem pensar todas as doutrinas, mas lá está, pensá-las de uma forma quase cartesiana. Vou duvidar de tudo e usando a metáfora da desconstrução, vou mandar a casa abaixo. E às vezes sem os instrumentos sequer próprios para reconstruir, e não só, e para reconstruir, para conseguir até compreender a própria construção. Exato. E criticar a partir de uma... E eu acho que uma coisa mais sensata é ir a pouco e pouco. Olha, agora vou questionar as janelas e vou ver como é que estão as janelas, percebes? Porque primeiro é um empreendimento que é abusado, pronto, é sobranceiro até achar que eu sozinho agora vou descobrir a verdade. Não é? Nós estamos aqui neste mundo há milhares de anos, há um produto de conhecimento acumulado que tem sido gerado, pessoas muito inteligentes em vários sítios da Terra, e agora eu vou partir aqui do zero, e na religião a mesma coisa, não é? Eu suspeito sempre dessas coisas. Acho que a dúvida é um diálogo com outras vozes, não é tanto esta coisa do nada, agora questionar tudo. Yeah. A minha mente racional começa quando te ouvi, Ruben, a dizer que devemos procurar Deus com Deus, assim parafraseando o que tu disseste. Algo no meu cérebro começou a dizer, mas aí cria o risco que os ingleses dizem confirmation bias, que é, se já vais à procura de Deus com o próprio Deus, a probabilidade de o encontrares é bem maior do que se não o fosses. Sim. Mas só abriu essa luz, mas eu concordo contigo, porque
E o oposto também é verdade. Se for sem Deus, também tens uma probabilidade maior de. Também, sim. Porque exatamente, não há neutralidade, Não há neutralidade. relativamente a essa busca. E acho que não se deve mandar fora toda a experiência que se tem tido necessariamente. Ou seja, abrir um espaço. Ou seja, não estou a dizer que é meramente experimental e emocional. Mas haver uma intencionalidade, porque se Deus existe, lá está, faz toda a diferença. Pascal, não é? E não devemos deitar fora a experiência que temos em diferente grau, pessoa para pessoa, de que temos tido Deus, ou que à nossa volta pessoas têm tido Deus. Então vamos Deus, porque se Deus existe, é pessoal, tal como nós o concebemos, e está interessado em ser conhecido. Ele quer ser conhecido. Então, se Deus, se existe, quer ser conhecido, e se nós queremos saber se ele existe, então metodologicamente faz sentido incluí-lo inclusivamente nessa busca e não rejeitá-lo. Portanto, é uma postura diferente face à verdade. Acho que até está relacionado com a tal diferença entre dúvida. A questão que é o ego ou é uma busca sincera pela verdade. E pronto. Eu acho que podemos encaixar isso naquela máxima que muita gente tem dito, não é? Que toda a verdade é verdade de Deus. E quem busca a verdade, se calhar dando espaço e lugar à dúvida para poder chegar a uma maior densidade de verdade, não deve ter medo de o fazer dentro dessa perspectiva, não é? Se eu estou à procura da verdade de uma forma humilde, aberta, vulnerável à mesma, então no fundo eu estou à procura de Deus. Exatamente. Isso até vai fazer com que alguns falsos fundamentos... Às vezes nós temos falsos fundamentos da nossa fé. Nós às vezes acreditamos em Deus por motivos errados. E às vezes esses momentos de questionamento depuram, higienizam, lá está, agarrando nessa metáfora, a própria fé. Acreditar com tal força que equaliza todas as verdades, supostas verdades, por exemplo, que aquela pessoa é o autor daquele livro. Um dia descobre-se que não foi. Então, mas como eu fui ensinado na igreja, assim, então é porque está tudo errado. Ou eu tenho ou fui educado... Exatamente. Ou eu tenho a educação de que a Terra e o Universo foram constituídos em X tempo. Eu sempre aprendi nesta circunstância, vejo evidências, quer hermenêuticas, quer científicas, que é no contrário. Então ponho em causa toda a minha fé, então não sou cristão. Então há uma equalização às vezes abusada, e há falsos fundamentos de fé. O que é o grande fundamento da fé? É Cristo ressurreto, não é? É a ressurreição de Cristo. E então nesse sentido há alguns falsos fundamentos de fé que também podem ser depurados nessa busca genuína pela verdade, eventualmente. E Deus, eu acredito que às vezes é Deus que nos convida para certas dúvidas. Para usar um conceito, né, do mestre Eckhart, o Deus para além de Deus. Ou seja, nós temos um Deus, mas que, como nós não conhecemos Deus plenamente, ainda pode ter aqui vestígios de ídolo. Então Deus convida-nos a descobrir um Deus para além de Deus, lá está, um Deus mais próximo de quem Deus é e menos idolátrico. Eu acho que o caso de Abraão e Isaac é um desses casos. Claro que isto é uma interpretação muito específica. Abraão veio de um contexto idolátrico, e ele é desafiado por Deus são feitas promessas a Abraão, e vemos Abraão repetidamente a buscar as bênçãos à sua maneira, como se Deus fosse um mero ídolo, simplesmente ao serviço do seu bem. Então faz uma data de porcarias como vender de algum modo a sua própria mulher para ser mulher do faraó, para se safar, engravida a escrava Agar
para ter a descendência que lhe era prometida, procura sempre atalhos para fazer e não se submete, não confia plenamente neste Deus. Então é neste contexto, isto é mesmo sempre importante, acho eu, na minha interpretação, ver aquele episódio em que finalmente Deus dá-lhe então um filho seu e de Sara, Isaac, e diz: agora vais sacrificá-lo. É importante perceber que Deus sempre foi contra o sacrifício de crianças. Para mim é um fator fundamental perceber isso. Isso é notório no Antigo Testamento, que Deus condena o sacrifício de crianças. Portanto, Deus não estava interessado, na minha interpretação, em sacrificar uma criança. Eu acredito que este episódio é um convite a Abrão a perceber quem Deus é e quem é que é ele perante Deus. Nomeadamente que Abrão deve confiar plenamente em Deus. Segundo, na minha interpretação, que Deus não é como os outros deuses que faz sacrifícios de crianças. Eu tenho essa interpretação. E que Deus provê. Deus provê um sacrifício. Deus cuida. Deus trata do assunto. E que ele tinha que confiar plenamente nisso e não buscar atalhos. E eu acho então que, ao encontro daquilo que estás a dizer, Deus deu-lhe ali um momento de questionamento. Deu-lhe ali uma oportunidade de duvidar e tomar decisões perante essa dúvida. De como é que ele ia reagir perante a dúvida. Esse episódio causou muita celeuma ao Kierkegaard, não é? Lá está, porque ele não tinha essa compreensão de que os povos de onde Abraão vinha, isso já era uma prática comum, ou seja, quando Deus está a pedir o filho a Isaac, está a fazer exatamente o que todas as pessoas achavam, muita gente achava nessa altura. Então acho que é de facto um momento de Deus para além de Deus, de salto na compreensão, quando se percebe que Deus não quer sacrifícios humanos. Sim, não é apenas o temor e tremor, que é às vezes uma visão mais clássica. E a fé como salto para o abismo, não é? Sim. E eu acho que a fé não é cega. A fé não é cega. Se há coisa que a própria revelação mostra é que a fé não é cega. Eu acho, porque se revela. Portanto, há uma dimensão de confiança que vai além, porque nós não temos os tais 100% de certeza. Há uma dimensão de confiança. Mas temos bases para confiar. Eu, por exemplo, há um exemplo que algumas pessoas dão e que eu acho que é muito feliz. A minha mulher, quando ouvir isto, que com grão de sal. Mas que como é que nós temos 100% de certeza que os nossos cônjuges não nos estão a trair neste momento? Lá está. Eu tenho a localização dela. Mas a localização não diz nada. Claro que não. Claro que com isto, mas nós confiamos. E a mesma coisa, as nossas cônjuges relativamente a nós. E nesse sentido é impossível viver sem confiança. Impossível. Não consegues viver. Claro. Eu não sabia. Lá está. Eu não sei se vou terminar esta frase. Eu não sabia se ia sair de casa e ia chegar aqui. Não sabes se a água que eu vos servi não tem um pouco de cianeto. Justamente. Mas eu tenho razões para acreditar que posso confiar na minha mulher, em ti... e obviamente em Deus. Só por laxante. Jamais te Estava mataria. a sentir aqui uma coisa. Portanto, essa não é uma fé cega. Isso que é uma coisa que normalmente se diz às vezes da religião. Não é uma fé cega. Não tem que ser 100%, porque nós não pedimos isso relativamente a nada. Sim, Mas falou assim Kierkegaard, e é interessante que de facto ele era um bocado extremo Era um fideísta, não é? na forma como propunha o que era o homem da fé, não é? Ele tinha aquelas categorias, recorda-me, não sei bem, o homem romântico, o homem ético e o homem da fé. E ele estava lá. E ele vivia numa sociedade onde havia um cristianismo muito nominal. Era o homem ético, pessoal muito aprumado, muito senhor das suas práticas religiosas, mas no entender dele vazias. E uma parte daquilo que ele escreveu foi uma crítica a esse tipo de cristianismo, propondo como alternativa o tal homem de fé que salta para um outro plano de crença profunda. Na parte epistemológica parece ser fideísta, ou seja, parece que o que ele está a propor é uma fé cega, é uma fé que não busca
o substrato de entendimento dos argumentos, etc. Que não tem este caminho mais intelectual, para que o salto não seja tão abrupto, mas tenha algum ímpeto racional. No entanto, na parte da prática, digamos, da praxis, o que ele propõe também também é útil, também nos ajuda. Ou seja, o homem de fé é aquele que sai do esquema de status quo, né? De uma ação na sociedade toda muito bem medida dentro dos pressupostos culturais daquele tempo, e também rompe com isso. Por exemplo, para praticar atos de caridade. Isso vê-se depois no filme, o Ordete, na palavra, né? O homem de fé é meio deslocado, mas é o deslocado que vem trazer um bocadinho do reino de Deus. Eu acho que isto também é útil porque nós temos percursos de dúvida, temos caminhos de dúvida, de questionamento, etc., que podem perdurar muito tempo, mas talvez não tenham necessariamente de bloquear a nossa praxis. Isso. E acho que fé no sentido bíblico também é isso. Eu acho que poderíamos até falar bastante sobre isso. Ou seja, que a fé vai além do assentimento cognitivo às proposições. E mesmo e a confiança e às vezes é uma obediência. Às vezes é uma lealdade, uma obediência a algo, né? Hebreus 11, aquela categoria, galeria dos heróis da fé. Pela fé fizeram, pela fé foi, pela fé fez, pela fé disse. E então talvez fica a sugestão que talvez até em alturas onde o nosso sentimento cognitivo às coisas hesita, podemos ter fé contra a crença, eventualmente, apesar da crença. Essa é uma fé ainda mais profunda, não é? Podemos dar esse salto de confiança e dizer, eu vou continuar a agir desta forma. Faz sentido para mim continuar a agir desta forma. Faz sentido, sei lá, amar os inimigos, amar este inimigo, mesmo que neste momento eu não esteja totalmente seguro da parte intelectual que está aqui por trás deste mandamento, ou assim, não sei se me estou a fazer entender. É um equilíbrio muito desafiante. Eu já tive várias vezes em que eu me questionei sobre realmente o que é fé, porque aquela passagem bíblica que diz sem fé é impossível agradar a Deus, eu engulo em seco e digo, ok, então vamos lá perceber o que é fé, porque eu quero agradar a Deus. Sim. Há um episódio super interessante, 2 na verdade, que é nos relatos da natividade, não é, do Natal, aparece o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, a Maria e a Zacarias, e diz-lhes exatamente a mesma coisa: tu vais ter um filho. E ambos respondem a mesma coisa: como é que isso é possível? E Zacarias fica mudo e Maria é bem-aventurada entre as mulheres. Ambos fizeram exatamente a mesma pergunta, a mesma proposta, e um tem uma consequência e outro não tem consequência. Ou seja, qual é a tua interpretação da diferença? Eu acho é que há um questionar saudável, tipo aberto, predisposto, e há um questionar que se fecha. Porque Maria acabou de dizer, faça-se em mim a tua vontade. Então a Maria era um questionar predisposto. Eu acho que sim. Questionar curioso mesmo, na prática, como é que isto vai acontecer. Exato, e outro pode ser mais tipo dúvida, como é que isso é possível? Yeah. Como Abrão e Sara, que se riram. Exato. Interessante. Porque uma coisa é dúvida e outra é incredulidade. Não? Ou seja, mostra que a Escritura não é... por um lado a Escritura mostra que a incredulidade não é aquilo que Deus quer de nós, mas que a dúvida não é algo a evitar ou incompatível com a fé. Sim, por exemplo, o caso clássico, o padroeiro dos céticos, que é o Tomé, não é? Jesus também vai ao encontro dele. Na verdade, todos ele diz, certo, mas ele pede para tocar. Se eu não tocar, se eu não vir, eu preciso de... prova. E Jesus diz, bem-aventurados aqueles que, sem verem, sem tocarem, hão de crer. Bem-aventurados, também diz isso. Yeah. Mas a verdade é que Jesus também vai ter com ele. Vai ao encontro. Jesus não o rejeita nas suas. E a verdade é que cada um de nós tem posturas diferentes perante a vida. Para alguns de nós, por razões várias, temos mais dúvidas, hesitações, inseguranças que nos levam a estar desconfortáveis
com algumas promessas que nos aparecem. Aquele homem que recebe um milagre, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Essa frase é muito engraçada. Isso não É é? um espetáculo, yeah. Eu interessante. acredito, mas eu não Ajuda a acredito. minha incredulidade. Que isso possa ser uma oração. Yeah. Eu posso dizer que, em termos de experiência, pode parecer muito espiritual, mas para mim a existência de Deus não foi exatamente, não é exatamente a minha dúvida. A minha dúvida é relativamente a mim próprio, digamos assim. Se tu existes. Não, Eu neste momento acho que Não estou em existe. casa sozinho a falar com uma parede. tu não existes. Solipsista. Não acerca da minha existência, mas acerca de quem, para quê, a minha identidade, as minhas capacidades, as possibilidades, o futuro, o como. Sim, acho muitas das minhas dúvidas têm a ver com isso. Claro que há uma interseção depois, porque quando busco conhecer mais Deus, algumas destas coisas são satisfeitas, mas Há é um uma exercício. coisa que me estou a lembrar e despertaste-me isso. Já ouvi esta coisa e pode parecer um pouco estranha, mas se calhar isto pode servir de alento a algumas pessoas, que é quando nós participamos da vida comunitária em igreja, nós estamos a ser um corpo. Então, apesar desta parte do corpo poder estar com uma dúvida, imagina, tu agora não consegues acreditar em Deus, porque a crença tem esta coisa, nós não controlamos as crenças que temos, nós só nos podemos expor a realidades que tentem resolver isso. E é por isso que às vezes as crises de fé são tão difíceis, porque tu se calhar até querias crer, mas não consegues crer por alguma razão. Mas quando tu vens como igreja, vens como corpo, alguém está a crer por ti. Ou seja, quando nós participamos na adoração comunitária, eu achei isso interessante. É encorajador. E deixa só dizer mais uma coisa. E eu já vi testemunhos, isto aconteceu com amigos meus, em que um deles não conseguia crer, não conseguia orar, não conseguia ler a Bíblia. E um diz, então fazemos assim, eu leio e oro por ti, mas tu vens comigo. E fizeram este percurso juntos. Certo. Tu não tens que fazer nada, eu faço. Fica só comigo. E isso foi suficiente para despertar a fé dele. Porque é um exercício, não é? É um exercício. Aliás, há aqui uma... Porque às vezes quando falamos parece que estamos a falar e eu também agora quando fiz essa afirmação anterior, parece que estou a afirmar a existência de Deus como binária, não é? Pois, claro. Como Exato. creio que Deus existe ou creio que Deus não existe. Às vezes não é uma questão binária, é uma questão gradual, que não tem a ver necessariamente com a existência de Deus em si, mas em quem Deus é, o claro. poder de Deus, as promessas de Deus, a confiança nesse Deus, a confiança que Ele está a agir, que está aqui. Exato. São coisas diferentes. Alguns de nós, como será o meu caso, vou tendo incredulidade no sentido que, sim, acredito que Deus existe, mas não estou a agir na confiança de que Deus está aqui, que quer que eu esteja atento ao seu mover, à sua ação. Portanto, há também aqui uma gradação, chamemos-lhe assim. Isto também é importante para que quando as pessoas duvidem daqui de uma dimensão, primeiro não sejam interpretadas logo como ateias, mas elas próprias também não se ponham logo nesse lugar. Claro. Há um afastamento de algum modo, mas pode ser uma oportunidade de aproximação. É um caminho, às vezes nós ficamos muito do caminho da dúvida para a crença, como se isso fosse necessariamente oposto, mas às vezes há o caminho inverso. Estava a ler no outro dia alguém a falar que o C.S. Lewis teve um momento onde não foi a duvidar da existência de Deus, mas quando a mulher morreu, ele teve um período onde para ele era difícil em compreender a bondade de Deus. E eu acho que é bom nós ouvirmos uma história assim e pensarmos onde quer que eu esteja no agora, não quer dizer necessariamente que eu vá estar no futuro. Então há coisas que nós podemos pensar que é, o que é que eu posso fazer agora para, se no futuro eu me vir a explorar ou a ter estas dúvidas ou passar por estas crises de fé ou momentos de questionamento, o
que é que eu posso fazer no agora para me preparar? Ou mesmo se alguém está a passar por isso agora, potencialmente, acho também é importante dar abertura de até os grandes heróis da fé puderam ter momentos assim. Então acho que não faz sentido que, se nós passamos por estes momentos, de nos retrair e dizer não é suposto. Quer dizer, não é suposto, mas so what? Tipo, na mesma partilha, vamos fazer a caminhada juntos. Uns ajudam numa altura, outros podem estar a sustentar na outra altura. Certo. Há um tipo de pessoa que é o action man da fé. Já viram? É que eu não acredito nessas pessoas. Acho que são muito perigosas, que é aquelas que são tão puras, tão aptas, tão capazes, que inibem qualquer confissão ao pé delas. E na verdade, eu acho que já fui essa pessoa, não que eu tenha sido um action man, mas eu acho que já fui essa pessoa, e eu acho que o que alimenta essas pessoas é o medo. Elas enterram bem lá dentro todos os medos e podres, claro. E os action men reproduzem action men. Exato. E depois tem também filmes de ação e de tragédia, não é? Há muitos deles, depois aquilo manifesta-se em algum momento da vida. Nós temos vários casos, não é? Pessoas, heróis, que vemos no YouTube e compramos livros, e depois vai saber, e tinham vidas assim um bocado que nos deixam de facto com questões. Pois, e que leva a muitos duvidarem da fé. Lá está. A queda desses grandes supostos grandes, leva a que muitos tropecem. E Jesus avisa sobre isso. Saberia aqui todo um outro tópico sobre os líderes, e quando os líderes, aqueles que estão à cara, aqueles que estão à frente, têm eles próprios dúvidas, e que se calhar é quase todo o tempo, só que criam-se estas máscaras e depois a pessoa vai tentando sobreviver sem dar parte fraco, e se calhar estando completamente isolado, até que aquilo chega a um ponto em que explode. Exato. Sim, mas esse espaço da vulnerabilidade é também um equilíbrio, não é? Porque deve haver esse espaço de vulnerabilidade, há algum espaço da vulnerabilidade que é pública, totalmente. Sim, não temos que ser montras. E outras que deve ser reservado, se calhar, um espaço, nomeadamente se és líder. Mas concordo contigo na medida em que deve haver um espaço de público também de alguma vulnerabilidade. Até enquanto líder, porque isso também é formativo. No meu caso, por exemplo, de quando nós lemos as confissões de Agostinho de Hipona. Isso é incrível. Eu sou Nunca li. É muito bom. Eu sou nutrido espiritualmente. Brutalmente honesto. Ou seja, ele está a falar dos seus desafios, das suas incredulidades, das suas Senhor, falências, salva-me, mas não agora. mas está a falar com Deus acerca delas. Lá está a postura. A postura perante a incredulidade. Vou ter com Deus. Vou diante do trono da graça com confiança. E ele se espraia ali, e isso é edificante. Portanto, claro que eu concordo que às vezes os líderes têm que ter essa postura de alguma vulnerabilidade relativamente à sua caminhada de fé, mas com alguma sabedoria, não é? E há só aqui uma dimensão sobre a confissão, e é uma coisa que eu às vezes vejo, e fui chamado a atenção por um autor que eu vi e achei aquilo mesmo certeiro. Ele diz que muitas vezes, quando nós falamos das nossas fraquezas, falamos quando já as ultrapassamos, de forma que esse testemunho seja lisonjeador para nós. Eu passei por isto, mas venci. E o que se quer é a partilha quando estamos lá no lodo. Essa é que nos energiza e nos convida a todos a participar. Mas é preciso também... não é em todos os contextos, claro. É preciso também coragem dos dois lados, não só no que faz, mas também no que ouve também. Sim, claro. É preciso maturidade, é preciso... Nós lá no nosso pequeno grupo, num deles, estamos a ler um dos livros que fala sobre a importância de ouvir a fragilidade do outro. Portanto, ele diz assim, nós temos uma casca perfeita,
Mas se nós começarmos a cavar a fundo, nós vemos a podridão que nós temos lá dentro. Mas se nós ainda cavássemos lá fundo, ainda mais fundo, veríamos a beleza que está lá dentro. Então o que o autor, que é o Larry Crabb, nos diz no livro O Lugar Mais Seguro do Mundo, é que a atitude verdadeira de comunhão uns com os outros que nós devemos estar, quando um dos nossos irmãos vem e partilha a podridão, ou seja, está em confissão, é conseguir, como ouvinte, olhar para além da podridão e ver o que é que há de mais puro lá dentro e servir de encorajamento, servir de, não, mas tu, apesar desta podridão, vais conseguir. És um filho amado. És um filho amado. E isso torna-te logo numa posição de humildade. Claro, isto é o mundo ideal, porque então tu ficas realmente com um espaço certo de partilhar, porque sabes que não vais depois ter as pessoas a acharem-se superiores ou inferiores, não, as pessoas vão sempre ver-te, vão sempre, entre aspas, ver-te realmente como quem tu és lá no fundo, que é amado e filho e imagem de Deus. E então, por isso é que eu disse que também requer do ouvinte uma capacidade e por isso é que não se pode dizer a toda a gente, claro. Porque é preciso escolher as pessoas certas que podem ouvir e conseguir ver. E emocionalmente é desafiante. Eu confesso que não é só desafiante para quem partilha, também é, e também tenho experiência nesse sentido. É desafiante em termos de orgulho, em termos de medo, em termos de, sei lá, mas também de quem ouve. Emocionalmente eu já senti às vezes dificuldade em estar a ouvir ou de saber, neste caso de saber, porque a pessoa não disse diretamente, e eu sentir-me emocionalmente traído, sentir uma grande desilusão e raiva, mas aí era porque a pessoa também não estava a buscar um arrependimento, verdade seja dita. Portanto, há também uma maturidade para ver esse lado e também uma maturidade emocional. Às vezes estas respostas não são propriamente racionais, mas são emocionais. Sim, é difícil. Posso também dar aqui o lado pessoal. Acho que tal como tu, a questão da existência de Deus no abstrato ou outras grandes perguntas que muitas vezes são as perguntas clássicas da apologética, não são coisas que particularmente me tenham afetado. Mas lembro-me de quando tinha para aí 17, 18, 19 anos, uma fase por essa altura em que tinha uma dúvida que hoje consigo verbalizar, na altura não sei se conseguiria verbalizar nestes termos, mas que era uma dúvida sobre o amor de Deus por mim, ou seja, não era uma dúvida teológica na crença num Deus de amor, era o amor de Deus por mim. Sim. Perante a consciência do meu próprio pecado, das minhas falhas, sim, e da teologia que me tinha sido servida, tinha essa dúvida. Acho que talvez só à laia de exemplo ou de encorajamento, a forma como isso foi ultrapassado, olhando para trás, foi um misto de amizades e de leituras diferentes, ou seja, comunidade e revelação. Revelação em comunidade. E vale o que vale, é apenas a minha experiência, mas eu acho que talvez possa estender a outros casos e a outras situações. Acessa perspectivas diferentes que desmontam aquilo que está cá a querer enraizar-se e a provocar a dúvida, mas num contexto de comunidade, de novas amizades, onde poderia haver algum tipo de partilha, sem um elemento de a tal maturidade, sem um elemento de julgar ou de condenar logo à partida. E isso frutificou. Mas também há uma questão que é... Tenho vindo a descobrir que há questões que são melhores enquanto questões do que as respostas que nós temos para elas.
O Tolentino Mendonça tem uma frase muito boa que é há perguntas que são melhores que as respostas provisórias que vamos encontrando para elas. E especialmente no que diz respeito às vezes até à vida pessoal, há certas questões que são um convite para ir ter com Deus, não é? E há certas respostas que fecham a questão, não é? Então e já dei comigo até a aconselhar algumas pessoas que fazem certas perguntas. Se repararem, Jesus nunca responde a muitas perguntas, responde a perguntas com perguntas, porque às vezes é melhor instigar no outro o desejo de ir à fonte e dele próprio se tentar desenvencilhar, por assim dizer, do que lhe dar uma resposta feita que ele não viveu, que ele não teve que sofrê-la, por assim dizer. Essa resposta às vezes vale de muito pouco. Então acho que há perguntas que é para manter, se calhar até ao fim da vida. Queres dar um exemplo, Natanel? Ou é... Epá, não sei, mas por exemplo, havia, no caso até acho que foi num contexto da Bíblia, estávamos a estudar a Bíblia, que era a forma como Jesus confrontou aquela mulher que ele disse que tu tens 5 maridos e agora o que tens não é teu. E a determinada pessoa aquilo fazia-lhe confusão, a forma aparentemente bruta que Jesus... E porquê que Jesus fez isso dessa forma? E eu acho que é melhor essa pessoa pensar essa questão ela, lidar ela, do que eu lhe estar a dar alguma coisa... Vou-lhe estar a dar a minha perspectiva, mas se calhar era melhor que aquilo lhe passasse por dentro a ela e ela própria... Pronto. Interessante. Sim. E algumas questões não são questões. Também. O C.S. Lewis, o autor mais citado nestes podcasts, pelos vistos, ele chamava a atenção que algumas das nossas questões, quando chegarmos ao fim, vamos perceber que eram maus entendimentos nossos. Eram o equivalente a quadrados circulares ou solteiros casados que não faziam sentido algum. E por isso há perguntas para as quais Deus não tem resposta, porque as perguntas em si não fazem sentido. Portanto, às vezes nós estamos a colocar questões porque ainda não temos o entendimento para ver as coisas como elas são propriamente ditas, e pode haver, e isso é interessante, também nos atira para uma certa humildade epistemológica, uma humildade acerca da realidade, da verdade, mas mesmo assim há um convite de Deus para o buscarmos, e isso inclui também o nosso intelecto. São as duas coisas. É uma fé que busca o entendimento. Amar a Deus com todo o entendimento. Com todo o entendimento. E também por meio da fé. Também o Anselmo tinha esta ideia de fides quaerens intellectum. Uma fé em busca do intelecto, do entendimento. Portanto, essa separação do iluminista da fé e da razão não tem respaldo para ter que ser assim. Não há uma separação, não há um divórcio entre a fé e a razão. Portanto, aliás, a própria razão precisa de pressupostos que não podem ser provados para ser exercida. Por exemplo, e coisas que não podemos provar por meio da razão, que cada um de nós existe, que não fomos criados há 5 minutos com a sensação de memórias, que existem outras mentes além das nossas, etc. Existe uma série de questões que pela razão são axiomas, nós tomamos-las como verdade, não tendo possibilidade de as provar propriamente ditas. E então há uma base de confiança da qual todos nós partimos. Portanto, esse divórcio entre a fé e a razão, e que depois dá origem a uma suposta divórcio entre a fé e a ciência, que muitas vezes, lá está, como houve na história, pelo menos no evangelicalismo, algum anti-intelectualismo, porque tinham medo das dúvidas que a ciência, a universidade e a academia iriam trazer. Portanto, estavam a abraçar esse divórcio entre a fé e a ciência. E não tem que existir. Não é essa necessariedade é artificial, não é real.
Pois também há as Necessidade. respostas fáceis, não é? Aquela coisa muito americana da The Bible says it, that settles it. Está escrito na Bíblia, pronto. Ou seja, como se não fosse preciso interpretar, como se não houvesse subtilezas. Às vezes há respostas que são... Por favor, não faças essa pergunta, não é? Não são uma resposta de facto. Yeah. Poderia dar aqui outra questão, que era já admitimos que pode haver espaço para a dúvida de caminhada cristã. Naturalmente também há espaço para certeza, ainda que certeza qualificada desta maneira, que não é 100% no sentido cartesiano. Certo. Mas quando é que a certeza é demais? Há um livro do Pete Enns que é The Sin of Certainty, né? A certeza como pecado. É quando é uma mentira, não é? Quando não estamos de facto a apurar a realidade, só estamos não é só quando é uma mentira, não, acho que não é isso. Pelos meios. Nós podemos, às vezes, acreditar em coisas que são verdadeiras pelos motivos errados. Já falámos aqui. Também. Nós, às vezes, podemos acertar nas horas sem usar o instrumento correto para verificar que horas são. E isso também é uma postura errada. Pronto, e uma atitude errada também. Por exemplo, os demónios também acreditam que Deus existe. Portanto, eu não sei relativamente ao Peter Enns, que às vezes gosto de ouvir, outras vezes não tanto. Às vezes é um bocado tomates para mim. Mas em algumas coisas ele pode estar a apontar que é, nós às vezes utilizamos instrumentos errados para chegar a um nível de certeza supostamente muito elevado acerca de coisas que na verdade nós não podíamos com os instrumentos que estávamos a utilizar. Exato. Nomeadamente a dizer, a Bíblia diz isto. A Bíblia diz isto? Ou é a minha interpretação recorrendo a determinados instrumentos? De que modo é que eu estou a basear a minha fé e a minha certeza em Deus? Que instrumentos são os instrumentos corretos para o fazermos? Eu acho que isso faz parte da dúvida, também um questionamento e uma abertura que já está justamente também incluída no próprio espírito reformador, que é uma fé, uma reforma sempre em reforma, não é? O Lutero defendia isto. Portanto, esse espaço para a dúvida é algo que supostamente deve acompanhar o protestantismo. Esse espaço de questionar, de traduzir. Eu não vou usar aqui a expressão do Ed Renekiewicz de atualizar a Bíblia, porque não, de uma perspectiva literal que provavelmente não era aquela que ela estava a utilizar, pode ser mal interpretada, mas a ideia de traduzir a Bíblia tem que ser traduzida. Será que a estamos a traduzir bem? Será que no sentido maior, eu confio nas traduções que nós temos, sim, mas no sentido de traduzir para os tempos. Para os tempos, exatamente. Que instrumentos é que estamos a utilizar para traduzi-la para os tempos? Lá está, os princípios os princípios eternos são veiculados em circunstâncias temporais. E nós às vezes transferimos as circunstâncias temporais na esperança que isso venha transmitir o princípio eterno. E nós precisamos da tarefa da interpretação para deslindar estas coisas. Pois, por isso é que o Espírito Santo é fundamental, o Paracleto, o professor. A ideia de Paracleto pode ser o consolador, mas também é o professor, de algum modo. Há uma ideia de ensino que Jesus então nos deixa em João, nos diz que iria enviar, portanto, o Paracleto, para que nós possamos compreender, porque nós possamos entender. Guiar em toda a Portanto, há uma ideia de que nós precisamos desse apoio na busca da verdade, justamente. Sim. Para navegar esse mar de dúvidas que é existir. Faz parte. Existir é duvidar. Faz parte da vida. Estando nós, de algum modo, separados de Deus, mesmo enquanto filhos de Deus ainda não estamos totalmente unidos no sentido que será o pleno numa realidade vindoura. Um dia conheceremos como somos conhecidos. Justamente, ainda não estamos nessa realidade. Portanto, viver inclui necessariamente duvidar. Duvido, logo existe. É, e agora está o René Descartes ali a dar voltas na campa ao ouvir isto. Dúbito, ergo... Bem, sim. Não, duvido, logo penso, logo existe. Exato, não é? Exatamente. Yeah. Eu acho que o Pete Enns
sim, a ideia da certeza, como muitas vezes Deixa-me sistemas. só dizer que, apesar de tudo, não é a relação ontológica que ele está a fazer. Ele está a dizer que ele sabe que existe porque está a duvidar. É só para esclarecer aqui. Sim, claro. Portanto, não é ontológico, é epistemológico. Certo. O Pitans dá-me ideia que as certezas de que ele está a criticar são, por um lado, os sistemas, por outro lado, as práticas eclesiásticas fossilizadas, e que não se deixam criticar e eventualmente chegar ao ponto de reforma. É um autor, também produtor de conteúdos de podcast, que às vezes parece ir um bocadinho demasiado além nesta questão da desconstrução, sem oferecer as ferramentas necessárias para uma construção um bocadinho mais robusta do lado de cada ortodoxia, num ou noutro aspecto. Mas ainda assim, se calhar, partilhamos essa visão de que os sistemas não devem ser demasiado fossilizados, demasiado cristalizados, e que, por exemplo, o acesso a nova informação pode provocar releituras do texto, Claro. que levam a novas interpretações e que provocam reajustes na nossa teologia. Até devem, porque senão ficas incomunicável com a cultura. Sim, mas não é só nesse aspecto de instrumental de comunicar com a cultura. É de perceber até que sempre a interpretação estava errada no passado. Sim. Até pode haver coisas que são... A interpretação correta é aquela, independentemente da cultura. E de facto esta é uma humildade desafiante, que é não confundir o texto com a nossa interpretação do texto. E nesse sentido, nós às vezes agarramos-nos à nossa interpretação do texto para defender como se fosse a verdade acabada. E isso não é uma postura muito humilde, não é? Muito bem. Pronto. Não se pode dizer mais qualquer, não é? Alguma dúvida? Eu por acaso tenho uma dúvida, mas essa aqui é um versículo da Bíblia que eu acho que nós todos basicamente concordamos. Eu não nos vi a discordar assim algo de fundo. Mas como é que é? Estamos já em horas, né? Não vale a pena eu estar a lançar mais um... Não, ainda temos um bocadinho. Ok, então eu acho que é um dos versículos que pode ter levado algumas pessoas evangélicas, cristãs, a tomar a dúvida como algo mais a ser evitado, que é uma passagem em Tiago, que eu próprio... É uma passagem desafiante para mim. Eu leio e honestamente eu não compreendo totalmente o que é que está aqui a ser dito. Então me ponho aqui para juntos. Diz assim... 5. Tiago 1,5. Se alguém não tem sabedoria suficiente, peça a Deus, que dá a todos de graça, sem humilhar ninguém, e ser-lhe-á dada. Mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Aquele que duvida é como as ondas do mar, levadas pelo vento. Esse nem pensa que há de conseguir alguma coisa do Senhor, pois é um indeciso e pouco seguro em tudo o que faz. Prima facie, este versículo parece colocar aqui a dúvida como o oposto de fé e algo mau, algo que vem criar aqui uma barreira ao relacionamento com Deus. Agora, isso honestamente a mim não me faz sentido. Mas é a dúvida, ponto, ou é a dúvida ou é... Eu acho que a minha interpretação assim imediata seria, não é simplesmente a dúvida, é pedir com dúvida que Deus possa dar sabedoria, e isso é ligeiramente diferente. Sim, ou seja, não é dúvida em geral, não é dúvida em geral, uma coisa específica. É tu és pedir duvidando da capacidade de Deus de dar aquilo que estás a pedir. É diferente, diria. E não é isso que ele está a falar? Fé é pistis, não é? É confiança. Pois. Peça confiando, não é? Não é tanto coisa mental, mais do coração, diria eu. Claro que é sempre tudo, mas... Certo. Então... Eu acho que isso está a falar da oração
E em particular do pedir, neste caso, está a falar do pedir a sabedoria. E diz, peça com confiança, não é? Peça Confiando em Deus. confiando em Deus. Ele Que é o texto? diz assim: mas aquele que pede, deve pedir com fé, sem duvidar. Pronto, sem duvidar de quê? Pois é isso. Ou seja, não é apenas duvidar, é sem duvidar que Deus lhe vai dar aquilo. Ou seja, eu acho que está a falar nesse mas contexto. lá Também está, não mas- podes esquecer que a fé para Tiago é praticar obras. Certo. Sim. Em Tiago Não, tem- não é praticar obras, mas é uma Exatamente. fé que não pratica obras é vazia, Exatamente, ou seja, é válida, é exato. morta. Ou seja, Inclui não- necessariamente. não é tanto um pensamento, também Sim. mas é uma coisa que se manifesta, acredito, numa ação de rendição, de entrega, De confiança. de confiança. É um ato. Mas não me parece que seja. É um versículo. Não é imediato perceber, duvidar do quê. yeah. Se ele vem dos versículos anteriores ou não, que tem a ver com a persistência da fé, uma fé que produz perseverança, etc. Seja como for, o ponto que estamos aqui no qual estamos a concordar é que parece remetido restrito a um contexto específico, esta questão Yeah. de não duvidar. Sim, parece-me bem. Parece-me que isso resolve. Tipo, apesar de que eu possa já no passado ter olhado para isto e ter tentado na minha adolescência aplicar. Sim, agora quando eu orar, eu nunca posso duvidar. Por exemplo, se eu vou orar porque o meu irmão se cura, eu tenho que ter a certeza que ele se vai curar. E tenho que dizer em nome de Jesus que ele se vai curar. Há pessoas que acreditam nisto. Pois. Que é esta É muito atitude. perigoso, não é? Mas Não é isto que está aqui a falar o Pois, texto. que Não é de eu acho que, pois lá está, eu acho que isso é uma interpretação errada. Não é que Deus vai fazer, mas é que Deus pode fazer. É uma confiança de que, Deus nos ouve, que nós podemos pedir, 2, que Deus nos ouve, e que 3, Deus tem capacidade para fazer isso. Eu diria um 4. Agora se Ele Deus é vai bom fazer. para responder ou não, Exato. porque ele quer o melhor Exato. para nós. Exatamente. Aqui é também Apesar de que eu acho que a oração por sabedoria não vejo nenhuma razão para ser rejeitada. A questão é como é que a sabedoria vem. Tipo, cai-te um livro do céu ou tens que realmente pôr-te a caminho praticá-lo. e fazer alguma coisa? Porque por exemplo, Deus, faz-me o vencedor da próxima maratona de Lisboa. Se eu não vou treinar, se eu não me preparar e se calhar se não tiver a condição física para tal, isso não vai acontecer, não é? Nathaniel, não vai acontecer. Não vale a pena. Eu sei que tu tens de treinar todos os Aqueles dias, velhos que vai a andar, vai só lá pela t-shirt e pelo lanche. mas pagaste. Exato. Muito bem. Acho que estamos a aproximar-nos do final deste episódio. Alguém quer partilhar mais alguma coisa? Tu fizeste uma questão teológica e o David ficou ali embrenhado nos David. comentários bíblicos. Chuta. Só ver várias traduções. Não, Mas, pronto, a conclusão que chegamos é que a dúvida pode ser salutar, não é? E vivê-la em comunidade, não é? Partilhá-la. Isso pode ser uma coisa boa. Como um instrumento sincero da busca da verdade, Exatamente. incluindo Deus, se ele existir, eu imagino... incluí-lo então, se ele existir. Eu acredito que sim, mas se a pessoa está nessa posição, Eu gosto... que o inclua nessa busca. Sim, eu gosto sempre de imaginar, tipo, Deus assim, perdoem-me a expressão, tipo, escondido de cócoras atrás de uma questão que nós temos, estás a ver? Está tipo atrás de um arbusto. E depois tu vais, investigas e encontras Deus lá. Tem sido assim na minha vida, não? Buscai e encontrareis, não é? Esta ideia de que Deus escolheu os tempos e os lugares para que pudéssemos buscar e nos esforçássemos por encontrá-lo. Dizem Atos 17, lá alguns no discurso do Areópago de Paulo. Portanto, há essa ideia de busca, a ideia do Deus escondido, não é? É uma ideia teológica, que Deus está de algum modo oculto, mas ao mesmo tempo ele quer ser encontrado. Portanto, a dúvida faz parte desse caminho, se for autêntica, se for uma autêntica Não busca. sei se sabem, mas o Gregório de Nissa tinha uma visão escatológica, que já agora vai ser o próximo episódio, que a nossa vida vai ser sempre um constante
chegar mais perto de Deus. Ou seja, como Deus é infinito na concepção dele, nunca chegas lá. Então a eternidade é um eterno aproximar, quase. Que é uma coisa interessante. Estás cada vez mais perto, mas ainda não é o total de saber tudo, porque Deus é tão grande, tão vasto. Pronto, é questionável, mas é uma visão interessante. É questionável, mas é interessante. Vamos esperar então para o próximo episódio. Assintótico. É assintótico. Os matemática aqui está a falar. Não percebi nada. Mas só mais um elemento também Fiquei nesta com questão que estávamos a falar. Dúvida, sim, e já agora em comunidade. Procurem amigos. Procurem um reino de amigos. Este já está cheio. Exato. Temos sempre espaço para mais. Temos espaço. Temos Aqui espaço. neste sítio eu não sei. Nathaniel, E há pessoas que nos acusam, devíamos ter aqui representação feminina e tal. Pá, este já não cabe aqui mais de ninguém. Não obstante, Mas podíamos sair e dar lugar. Pois. se houver mais uma temporada, Exato, podemos reformular essas coisas. não, às vezes convidar pessoas para um episódio, Claro. e isso já pensámos em nomes femininos. Se vier a acontecer, fica a dúvida. Fica a dúvida no ar. Obrigado ao Tito Alves, que é quem nos tem ajudado muito bem com a sua realização, e à Tato Media, que é a produtora que tem possibilitado estes encontros, estas conversas. Um abraço ao Joel. Exatamente. Que Paz à sua deve- alma. ainda não foi arrebatado. Está Deve no andar na lugar estrada. melhor, Está na estrada. On the road. está no caminho. Também. Deixa eu ver onde é que ele está. De Emaús. Não vou dizer. E sigam então a Tato Media, vão a tatomedia.com Exato. e vejam os vários projetos que a Tato Media Subscrevam tem. este canal no YouTube. E mandem Like mensagens, no mandem-nos. Eu sei que há muita gente a ver, vou tendo muitas conversas e dizer, epá, o podcast e não sei o quê. Escrevam-nos, mandem reações, mesmo que sejam só por mensagem privada, para sabermos o vosso feedback, se estamos a comunicar bem, se não, se acham que estamos a dizer disparates, provavelmente estamos. Mas mandem-nos para termos alguma, para vos incluir nesta conversa. Espetáculo. Está feito. Vamos almoçar. Ou não? Tenho a certeza. Atrasado no trânsito.